Você falou aí que Deus coloca na cultura dos humanos, na nossa cultura, nas diferentes culturas, elementos que ressoam com a verdade. Quando a verdade é... Ou seja, nem tudo que está naquela cultura é errado. Aham, isso que eu tô Tem dizendo. coisas que Deus mesmo colocou dentro do coração do homem. O livro de Romanos fala que Deus ele se revela. Tanto é, Igor, que você vê nas culturas mais primitivas do mundo, você vê pessoas adorando a estrela, o sol. Quer dizer, o camarada nasce com o sentimento de que não é só isso. O pai do psicodrama, Moreno, ele dizia que isso é a centelha divina que Deus colocou no coração do homem. E a teologia diz que isso é a revelação geral. Não importa se você crê nisso ou naquilo, tem coisas que Deus colocou lá dentro. Você já nasce sem ninguém te dizer, você já nasce acreditando ou sentindo uma sede, uma fome pelo eterno para buscar o transcendente, entendeu? Sim. E aí, isso é interessante, porque isso abre um caminho que eu acho que eu nunca conversei com ninguém, que é o seguinte, se Deus coloca um pedacinho da verdade, ou se nem tudo que os caras estão ali acreditando, ou se ninguém chegou lá para dizer que existe um Deus. Isso, alguma coisa assim, o cara ele já tem essa coisa dentro Já dele, tem. e ele já adora o sol, ele já adora, sei lá, a natureza, o rio, alguma coisa, ele já tem ali ele já percebe que há uma... Então tem como esse cara tá errado, Lamartine? Veja, vamos voltar 500 anos, 550 anos, né, pro passado, e pensar que não tinha chegado ninguém aqui no Brasil para falar com a galera que estava aqui, né? Com a mensagem de Cristo, no caso, né? E aí, esse cara ele já estava cultuando alguma coisa. Sim. O sol, e por aí vai. Tem várias culturas que tinham aqui na América do Sul. Deus está um pouquinho também em todas essas manifestações religiosas, não tá? Veja, a sua pergunta é um pouco capciosa. É um pouco, Eu tenho que responder de maneira assim bem tranquila para não falar bobagem. Eu, por mim, eu tenho tempo. Vai você. O que eu quis dizer é que o que está por trás da adoração, não importa qual ela seja, é uma centelha divina, é uma revelação de que a vida não é finita, tem algo transcendente. Então eu sei que tem alguma coisa, eu não sei aonde, eu vou sei aqui. aonde. Mas talvez eu esteja errado. Todas essas religiões não podem salvar ninguém. Tá. Porque a salvação, segundo a Bíblia, é só através de Cristo. Por quê? Porque, basicamente, o que a Bíblia diz é o seguinte: você pecou, você está separado de Deus, porque Deus é santo, ele não pode conviver com o pecado. Agora, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, então está todo mundo perdido, como é que Deus faz? Ele envia o seu Filho Jesus, ou seja, o céu toca a terra, o eterno se torna mortal, o Todo-Poderoso se esvazia para quê? Para olhar para a gente na nossa altura. E Deus faz isso porque a gente... Para salvar. Sim, mas espera. Ó. Deus é Deus, né? Deus ele poderia só falar, tá salvo. Claro. Poderia. Com certeza. Né? Mas ele faz uma coisa que é muito, eu que sou pai, muito dolorida. Toma aqui meu filho para cumprir uma regra que eu mesmo estabeleci, de certa forma, não foi? Com certeza. Né? Então vamos cumprir uma regra que eu mesmo estabeleci, quando eu poderia ter só... Então, mas sabe o que tem aí? Um elemento a mais? O que você falou é totalmente verdade, eu já até pensei. Pois é. Basta dizer, tá todo mundo ferrado, eu vou salvar porque eu amo. Porque eu sou Deus. Acabou. E pronto, né? Eu posso, quem vai dizer que eu não posso? Então, mas a Bíblia diz que todas essas coisas aconteceram para glorificar a Cristo. Por ele se tornar o grande herói da humanidade, aquele que voluntariamente, porque o caminho que ele fez foi um caminho do esvaziamento. Ele era adorado no céu, era o rei da glória. E ele se tornou homem. E como homem, ele se tornou servo. E como servo, ele se tornou
morreu na cruz, que é a morte da maldição. Ou seja, ele saiu do ápice E morreu do da pior glória jeito. e morreu do pior jeito, que é a maldição. Agora, ele fazendo isso, ele viveu na vida inteira sem nunca ter cometido pecado e ele pode se tornar, então, o sacrifício perfeito, que é, na verdade, uma troca. O justo pelos injustos. O justo pelos pecadores. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele se tornou filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ou seja, ele troca de lugar com a gente. E como que eu tenho acesso a todos esses benefícios? Crendo naquilo que ele fez. Então, por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nenhum homem iria atingir o padrão de perfeição para estar na presença de Deus. Cristo atingiu. A partir daí, então, aqueles que creem nele recebem o benefício e o perdão dos pecados e se tornam filhos de Deus espiritualmente falando. Agora, voltando na sua pergunta original, o que eu penso é o seguinte, Deus conhece o coração de todos os homens. E aqueles que são de verdade sinceros, ele pode se revelar, até na hora da morte. Você sabia que hoje tem uma... Eu vou te fazer uma pergunta que Tá bom. eu duvido que você vai acertar. Tá bom. Você sabe um lugar do mundo que está tendo o maior avivamento? Avivamento? Cristão. Olha, eu vou chutar um lugar bastante improvável. Eu vou chutar Japão. Não. Tá. É algum lugar na África? É o Irã. É o Irã? Não, Irã. aí tu inventou lá, Martinho. Então, eu tô te falando, pesquisa pra você ver. Caraca, isso é muito contraintuitivo. Sim, por isso que eu tô dizendo, você nunca vai acertar. Mas no Irã tem milhares e milhares de muçulmanos que estão se tornando cristãos. Dentro de perseguição, muitos são açoitados, outros até morrem. Por quê? Porque Jesus visita as pessoas em sonho. E aparece para elas e está dizendo, olha, você é um muçulmano sincero, eu quero te dizer, eu sou o Salvador. E eles se convertem. E aí um conta para o outro. E aí está havendo um grande avivamento. Num lugar que não chega o evangelho, onde não tem igreja evangélica, não tem igreja católica, não pode ter, né? E, no entanto, as pessoas estão se convertendo. Quem que se interpôs à realidade deles? O próprio Deus. Então, eu creio que quando Deus conhece o coração de alguém, ele pode se revelar. Ele não fez assim com Abraão? Abraão era um pagão. Abraão morava em Ur, dos caldeus, na Babilônia. O pai dele, Terá, tinha uma fábrica de ídolos pagãos, e Deus apareceu para ele. Deus pode fazer isso. Agora, o nosso dever é falar de Cristo. Embora você esteja aqui abrindo, né, esse palco para que a gente converse e fale sobre as coisas de Deus, você não sabe, mas muitas pessoas vão ser tocadas por isso. Olha, eu sei sim, eu acredito nisso, na verdade. Eu acho que eu posso... A gente pode não estar entrando no mesmo lugar para cultuar ou para pensar ou para orar e conversar com Deus, mas do meu jeitinho lá, uma hora eu vou encontrar um caminho, um lugar para eu ir e eu, sei lá, como é que chama? Vou estar junto com outras pessoas, provavelmente, para trocar ideia. E aí, cara, eu não sei onde, mas que eu tô olhando pro mundo espiritual de um jeito mais cuidadoso, eu tô. Porque eu converso com tanta gente inteligente, cristão, não cristão, sei lá, da Umbanda, do Candomblé e de várias religiões diferentes, e tem tanta... Às vezes tem algumas coisas que fica difícil acreditar que é só aleatório. E eu converso com ateu pra cacete também. E é interessante, porque eles vão falando as coisas e elas vão fazendo Pondé, mais né? sentido. O Pondé se diz ateu, mas ele diz que é um ateu não praticante. E é um dos caras que mais defende a Bíblia. Talvez eu seja um ateu não praticante também. Mas, mentira, eu não sou ateu não. Peraí, desculpa, eu não sou ateu não. Eu digo que ele, quando ele fala não praticante, é que a convicção dele do ateísmo já está bem enfraquecida, né? É que eu também não sei, eu tenho todas as minhas certezas nesse sentido, elas são meio frágeis. Por isso que eu não falo que eu sou cristão ou que eu sou de qualquer religião,
porque elas são meio frágeis. Eu acredito que há alguma coisa, mas como eu não faço a menor ideia do que, e eu não tive o despertar que você teve no carro e tudo mais, entendeu? Eu ainda não tive. Então pode ser que eu tenha. Pode ser que, sei lá. Então eu tô nessa. Eu também sou não praticante. Você é um agnóstico. Eu sou com certeza um um agnóstico. diz, eu não sei se tem um Deus. Se eu tiver, acho que tem, mas eu não sei. Então, não dá para conhecer. É isso que o agnóstico diz. A é um prefixo grego de negação e gnosis é conhecimento. Então, o agnóstico ele não é o ateu que diz que Deus não existe. Ele só diz, olha, se tem um Deus, eu não sei. Mas não estou fechado para isso. Agora, você pode ter certeza de uma coisa. Jesus disse, não fostes vós que me buscaram, eu vos busquei. Deus já está te cercando. Igor, eu sinto diferença de quando eu vim aqui da outra vez. Quando eu vim aqui... Isso é bom? Quando eu vim aqui, você não fazia a menor ideia do que me perguntar. Foi engraçadíssimo. É mesmo, Eu que conduzi toda a coisa, você não sabia nem o que perguntar. Hoje não, hoje você já recebeu tanta gente aqui... Tá pensando sobre essas coisas. Tô pensando. Eu acredito que vai ter um momento, né? Que você vai abrir o coração para Deus. Porque é isso que precisa. É dizer, Deus, tem alguma coisa que está vazia que eu gostaria que fosse preenchido. E esse vazio é um vazio que só Deus pode preencher. E eu digo mais, é só Cristo. Porque Cristo, ele é aquela interface. Lembra que eu te falei do fator Melquisedeque? Lembro. E do fator de você chegar e conseguir falar a língua. Cristo, ele entendeu. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, porque ele, em tudo que nós somos tentados, ele foi tentado também. Então ele sabe o que você sente. Não da perspectiva de Deus, mas da perspectiva agora de um homem. Porque às vezes ele viveu isso. Você sabe tudo, mas você não consegue enxergar pela perspectiva do outro. Então ele viveu. Eu sei o que é azul, mas eu nunca vi o céu. É difícil saber, né, o que é azul, então. Não é? Você tem que ter visto. E Jesus andou, ele sofreu, ele comeu nossa comida, ele sofreu todas as perseguições, as rejeições, as tentações. Então, hoje, ele se manifesta na vida daquele que o invoca e de uma forma linda. Porque de uma hora para outra, porque você não vai discernir isso intelectualmente. Embora você possa compreender com a razão, a chave só vira quando ele se revela para você. Eu entendo isso, cara, e eu fico esperando essa hora, porque assim, tentar entender é até meio fútil, me parece agora. Porque assim, não é porque é muito grande, sabe? Todas as possibilidades, elas são enormes. Se a gente for parar a pensar, até o cara que tá pensando em um Deus criador de tudo e com uma perspectiva não cristã, ele tem necessariamente dificuldade de entender ou de atribuir características a Deus, né? Porque, com veja, certeza. Como é que eu vou atribuir características a fonte de tudo, né? Meio que isso foge à minha capacidade da minha cognição. É meio Lovecraft, que é grande demais para minha compreensão, manja? E ali a gente ainda tá falando de uma criação humana. Então, se a gente for extrapolar isso para quem criou a possibilidade da criação humana... Mas você sabe uma coisa que é muito importante? Porque a Bíblia é um livro que revela quem é Deus. A pessoa de Jesus revela quem é Deus. Uma vez Filipe chegou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu vim a esse mundo para revelar o Pai. Olha para mim. Você vai ver o caráter dele, os atributos, tudo que ele é, você vai ver em mim. O amor, a bondade, a justiça, a verdade. Então, mas além de Cristo, a Bíblia, ela mostra quem é Deus. E o interessante da Bíblia é que ela foi escrita num time-lapse, num período de mais de 1.500 anos. Por mais de 40 homens que viveram em culturas diferentes, com realidades diferentes. Você tem reis como Davi, você tem profetas, você tem fazendeiros, você tem músicos, você tem pessoas com realidades diferentes em séculos diferentes e que escreveram de maneira que as profecias se cumprem perfeitamente. Então você começa, quando você se dedica a estudar a Bíblia,
averiguar, né? Eu tenho exemplo, por exemplo, do C.S. Lewis. C.S. Lewis é considerado o maior escritor cristão do século XX. Ele era um professor, né, de filosofia em Oxford, e ele começou a estudar a Bíblia, porque tinha muitos cristãos que perguntavam para ele achava que era uma mentira. Estava sendo influenciado também pelo Tolkien, que é o que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele falou, pô, tem muita gente boa do meu lado aqui que crê nisso aí, eu vou ler. E ele se converteu. Tu gosta de Senhor dos Anéis, Lamartine? Adoro. Mas isso não é coisa do diabo? Tem um Balrog... Ó, cadê? Não, pelo contrário. O Senhor dos Anéis é uma metáfora da luta espiritual entre o bem e o mal. O que é o anel, tão querido, o poder? É o que o Lúcifer te oferece. Então, naquele tempo, tanto o Tolkien quanto o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, eles usavam de histórias, né, mitológicas, de seres, tal, para explicar o que tem no cristianismo, na verdade do cristianismo. No caso de C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, quem é o leão? É Jesus, o Aslan. É Jesus, né? O Aslan, que morre para salvar o Pedro, que representa quem? O ser humano, pecador, que não tem jeito. E a rainha, né, do gelo, ela representa quem? A condenação, Satanás, que vem para condenar. Então, assim, o Tolkien, quando ele escreveu para revelar a Jesus, a vitória do bem contra o mal. E, ao mesmo tempo, falar do grande perigo que o poder, a ganância oferece na vida de um ser humano. Quantas pessoas você conhece que se perdem depois que ganham dinheiro? Ah, porra. Que mais tem, né? Não é? Então, a fome do poder e tudo faz parte. Isso necessariamente não é errado. Quer dizer, todo mundo quer prosperar. Mas quando a prosperidade se torna o objetivo final e a qualquer custo, você vai se perder. Então, assim, esses caras inteligentíssimos, eles conseguiram chegar até Cristo.